Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a teoria sociológica em Emile Durkheim. Tendo em vista que este autor ele é considerado o sistematizador da sociologia, sobretudo porque foi através de Emile Durkheim que a sociologia ela passou a vigorar nas instituições, né, nas universidades, inclusive nas universidades francesas. Então, mais especificamente na Escola Francesa de Sociologia. E este autor, ele vai, através do seu objeto de estudo, que é chamado de fatos sociais, tentar entender os fenômenos sociais por um viés logicamente científico. Por que científico? Porque nós sabemos que a ciência, para ela ser ciência, no caso a sociologia especificamente, para se constituir enquanto ciência, ela teve que passar por um processo em que os estudos eles compreendiam tanto um objeto, um método e se constituía por fim numa teoria. Então, a teoria sociológica em Durkheim ela vai se centralizar na relação entre indivíduo e sociedade. Ou seja, no processo que Durkheim chamou de socialização. Então, Durkheim ele vai tentar entender justamente esse processo entre indivíduo e sociedade. Quem é a sociedade? Você pode estar se perguntando. A sociedade para Durkheim é justamente o conjunto de indivíduos, certo? Não é um indivíduo ali isolado, não. Um grupo social, vários grupos que vão formar um todo. Então, existe o que Durkheim vai dizer que as instituições, né, que é composta por um conjunto de indivíduos, vão formar a sociedade. Ou seja, a sociedade para Durkheim é um conjunto de indivíduos, juntamente com as instituições sociais que a constituem. Então, na relação entre indivíduo e sociedade, sempre para Durkheim, a sociedade estará acima dos indivíduos. O que quer dizer isso? Para Durkheim, as regras, normas, leis que são impostas, né, ou formadas pelas instituições, exercem e irão sempre exercer uma influência muito maior sobre a ação que o indivíduo ou seja, a forma como o indivíduo ele vai se comportar na sociedade. Vai existir uma influência sempre muito maior da instituição sobre a ação do indivíduo na sociedade. Ou seja, não é a ação individual que vai influenciar o comportamento das instituições sociais, mas o contrário, são as instituições sociais com suas normas, leis e regras que vão, de certo modo, influenciar como o indivíduo vai agir na sociedade. Então, a partir dessa análise, o Durkheim ele vai explicar que através dos fatos sociais, o que são fatos sociais? Se constitui nesse objeto de Durkheim, através desse processo de socialização. Esses fatos são justamente a maneira de agir, a maneira de pensar do indivíduo na sociedade. Ou seja, a nossa forma de se comportar, ela não é natural, ela é social, porque o bebezinho, por exemplo, quando nasce, ele não nasce falando, ele nasce chorando, que é algo natural, biológico. Mas o Durkheim vai tentar entender como que esse indivíduo, esse bebezinho, né, por exemplo, ele vai crescendo, se desenvolvendo, mas a forma como ele vai se comportar vai ser uma forma social, ou seja, ele vai, a partir do momento do seu crescimento biológico, ele vai crescer intelectualmente, mas a partir de concepções de valores, com valores morais, éticos. Então, ele vai ter todo um comportamento na sociedade que vai ser influenciável pelas instituições. E a instituição primária seria a família. É na família que o indivíduo, ou que a criança, ela vai aprender os primeiros valores, tanto valores éticos quanto valores morais. E posteriormente nós teremos as instituições secundárias, como por exemplo a igreja, né? Aqueles que
tem o costume de frequentar uma igreja, a igreja é considerada também uma instituição social. Nós temos também a escola, que tem um papel fundamental no processo de socialização e integração do indivíduo na sociedade.